Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar convosco uma mensagem bíblica descrita pelo apóstolo João, que fica de uma de suas epístolas. Em 1 João, no seu capítulo 4, no seu verso de número 16, que vai dizer assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Todavia, a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A Bíblia, ela vai fazer menção que há pecado para a morte e pecado que não é para a morte. E o apóstolo João, ele vai dizer que aqueles que cometem pecado para a morte, a esses não se deve orar. Mas há pessoas que pecam, que não é pecado para a morte, e a esses ele nos alerta para orarem por estes. É interessante porque nós vemos um relato na Bíblia Sagrada quando Moisés ele vai orar a Deus. Ele vai subir ao monte e está conversando com Deus. E Deus, vendo que o povo estava pecando, fazendo bezerro de ouro, estava em um processo de libertinagem, porque querendo fazer o que dava na telha, então Deus disse que iria matar este povo. E a Bíblia vai dizer que Moisés ele intercedeu pelo povo, se colocando entre Deus e o povo, sendo o intercessor do povo. E Deus, ele ouviu a oração de Moisés. Então Deus, ele perdoou aquele povo, ou seja, é uma oração, é um pecado que o povo cometeu que não era para a morte. Mas a Bíblia também vai dizer que há pecado para a morte. É interessante porque aqui nós vemos um povo que não tinha um entendimento quem era Deus e como deveria adorar a Deus. Aqui vemos que era um povo que não sabia discernir a mão esquerda da direita. E Deus, mesmo assim, Deus falou que iria matar este povo, mas houve um intercessor que intercedeu por eles. E em outro caso nós já vemos Deus matando o povo, que era a rebelião de Coré e de outros. Neste caso Deus os matou. Por quê? Porque Moisés não orou por eles. Porque este tipo de pecado de rebelião, a Bíblia vai dizer que nós não devemos orar por eles. Porque esses só promovem rebelião. Eles não querem com que o povo de Deus viva em união. Eles não querem que a igreja cresça como um corpo. E a Bíblia diz que nós não devemos orar por estes.